Pegou e fez um seguro de abdução alienígena. O cidadão fez a apólice, né? E aí foi lá buscar a indenização. Fui abduzido. Aí a seguradora falou: como assim foi abduzido? Fui abduzido. Me tiraram daqui, levaram para uma nave espacial e me devolveram. Eu tô aqui, fui abduzido. Você tem que me pagar. Ele é um mercado que é um ramo de seguro, né? Que é muito nervoso, né? Por quê? Porque é sinistro a todo momento. A gente tá aqui agora batendo um papo. Lá fora tá acontecendo chuva, tá tendo ventania, aí vem o vendaval, tem o dano elétrico. Então tudo isso vai refletir o quê? Em danos para o condomínio. Diretamente dos estúdios da Conde TV, começa agora Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender você. E o tema de hoje é sobre aquilo que você deveria ter feito, mas só se lembra quando acontece algum problema ou na sua casa ou com o seu veículo. E o convidado vai explicar muito sobre isso. Mas daqui a pouco, hein? Depois da vinheta. Estamos de volta e esse programa não seria possível sem nossos queridos patrocinadores, a Repinte, a Vem de Perto e a Action Group. E vamos falar sobre o tema de hoje, seguro. Melhor com ele, pior sem. E o nosso convidado, Sérgio. Muito prazer, obrigado por ter aceito o nosso convite. Por gentileza, faça uma breve descrição sobre você e o trabalho que você desempenha. Obrigado pelo convite. Eu acho muito legal a gente estar falando sobre isso aqui. É um assunto muito importante, as pessoas deixam isso daí passar, né, desapercebido. E como você bem disse no começo, né, quando você precisa do seguro, quando você tem uma perda, você tem ali um imprevisto, algo que você não estava contando, você fala, pô, vou acionar o meu seguro. Pô, não tenho seguro. Poxa, e se eu tivesse seguro? Né? Então, acho que isso tudo é muito bacana a gente conversar sobre isso, porque, de repente, em um determinado momento, alguém tem esse estalo, né? Poxa vida, deixa eu dar uma olhada na minha apólice. Poxa vida, eu não tenho esse tipo de seguro. Pô, eu nem sabia que tinha esse tipo de seguro, né? Então, a gente vem para conversar um pouco sobre isso, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Trabalho com isso já há mais de 20 anos, né? Já trabalhei em seguradora. Depois disso, há 18 anos, eu montei a minha corretora e a gente trabalha muito focado também com a parte de condomínios, síndicos. A gente tem produtos que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Então, acho que esse bate-papo vai dar para a gente falar e despertar um pouco mais o interesse sobre esse assunto nas pessoas, né? Legal. Certamente você trabalha também com seguro condominial, né? E eu queria começar com uma pergunta inicial sobre os aumentos que vêm ocorrendo, principalmente no seguro de condomínios, né? Para a gente entender quais são os fatores que levam a esses aumentos. Pergunta de todo síndico, a gente fala sobre isso todos os dias, né? O mercado de seguros de condomínio, que é o ramo 16 da SUSEP, ele é um mercado que é um ramo de seguro, né? Que ele é muito, a gente chama, ele é muito nervoso, né? Por quê? Porque é sinistro a todo momento. A gente está aqui agora batendo um papo, lá fora está acontecendo chuva, está tendo ventania, aí vem o vendaval, e aí tem o dano elétrico, que é a oscilação da energia. Então tudo isso vai refletir o quê? Em danos para o condomínio, né? E naturalmente o condomínio que tem uma apólice bem equilibrada, ele vai poder ter acesso ali à indenização e naturalmente essa indenização é paga por quem? Pela seguradora, né, que foi contratada. A seguradora, por sua vez, ela vem num movimento, né, que isso eu acho extremamente importante, de readequação dos custos, né, porque a sinistralidade, quando a gente fala que é um mercado nervoso, a sinistralidade é o quê? Os sinistros que acontecem em relação ao que se recebe, né, em termos de seguro. Então, um exemplo, eu pago R$5.000 numa apólice de seguro e tenho um sinistro de 8. Naturalmente a companhia não vai conseguir recuperar esse sinistro nem em 5, 6 anos, né? Porque ele vem pagando 5 e nunca vai ficar sem sinistro. Então isso vai acontecendo. Como o mercado de seguros, ele parte do princípio do mutualismo, onde você, Renato, todo mundo paga um pouquinho, né, para ter a reposição dos prejuízos de uma pessoa que a gente nem conhece, então naturalmente isso vai crescendo, vai escalando. E o seguro do condomínio, nos anos 50, por exemplo, né, que nem tinha a obrigatoriedade da lei e tudo, quando ia um técnico, ia uma pessoa lá fazer a medição, então existia um outro tipo de trabalho. E o custo desse seguro, ele era muito alto. Se a gente colocar em termos hoje, uma apólice média, uma apólice bem feita, equilibrada hoje, de um seguro de condomínio, ela tem que custar entre 10 e 12 mil reais. Menos que isso tem alguma coisa errada.
Por quê? Pense o seguinte, seguro do meu carro, quanto custa? Uns 3 mil, uns 3.500 reais, depende do carro, né? Agora, o seguro do meu condomínio custa 5. Peraí. Tem o danos elétricos, tem o incêndio do prédio inteiro. Na lógica, se você pensar na lógica, não faz muito sentido, né? Eu pagar 3 mil no seguro do meu carro, que é só um bem ali que vale, sei lá, 100, 200, 300 mil reais. E aí o seguro do meu condomínio, que é um patrimônio de várias famílias, tem vários eventos que podem ser envolvidos lá, custa 5 mil reais, né? Então tem alguma coisa estranha nisso daí. Isso tudo aconteceu porque é um pouco de história, né? Eu contava só pra gente poder inserir ali o contexto para poder dar a resposta por que o seguro tá caro, né? Ou tá caro não, ou tem aumentado em relação ao que era. Com essas mudanças, né? Com essas alterações, a evolução dos produtos, criou-se um produto que a gente chama de multirrisco, né, um sistema multirrisco. Então, antigamente ia um técnico da seguradora com a sua prancheta, fazer planilha, fazer medição. Agora se coloca já há muitos anos, se coloca tudo num sistema. E aí existe uma precificação lá. Nessa precificação, ficou assim um valor, com base na estatística, com base na sinistralidade, a gente pode cobrar X. Então não era um negócio que era olhado só para aquele condomínio, a taxa daquele condomínio. Virou uma taxa geral, global. E essa taxa diminuiu bastante, né? Então, com essa diminuição, o custo do seguro reduziu, naturalmente, só que as seguradoras continuaram tendo sinistros. Os sinistros não mudaram, continua acontecendo, dano elétrico, vendaval. Inclusive, teve um caso recente agora ali em Higienópolis, né? Não sei se vocês viram ali na Angélica, que explodiu várias janelas num vendaval. Né, eu moro ali e acabei não vendo. Se puder contar um pouquinho. A gente vai falar sobre isso. Vamos segurar a audiência, né, para poder falar sobre isso, porque é isso que a gente fala sobre a questão do equilíbrio das coberturas, de você olhar para aquilo e entender que aquilo lá é necessário, né? Então, quando você pega uma pólice de 5 mil reais, fala, pô, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa estranha, né? Tipo, não tá batendo aqui com todos os riscos que eu tenho. Depende da idade do condomínio, quantidade de unidades, quantidade de torres e tal. Então, não faz muito sentido. Mas voltando aqui para a questão do custo, né? Então, quando a gente tem uma sinistralidade acima de 70% é assim, eu pago, fazer uma continha rápida de padaria, eu pago R$1.000 de seguro, eu posso usar 700. A seguradora está tendo 30% ali, está dentro dos custos dela, está uma sinistralidade ok. Acima disso, começa a ficar uma operação, não vou dizer ainda que ela é deficitária para a seguradora, mas ela começa a ter mais prejuízo do que ela imagina. Naturalmente, o que vai acontecer com isso? Você tem lá 700 para 1.000, né? E você gastou 5 mil. Então, estourou a sinistralidade. Isso é o que acontece no mercado, né? Então, a gente teve há pouco tempo atrás... Você conhece a Mafre Seguradora? Naturalmente. Saiu do mercado. Por quê? Ela não faz mais seguro para condomínio. Porque a sinistralidade estava estourada. Então, o grupo falou, olha, esse tipo de seguro para a gente é prejuízo. Não quero mais sair. Há pouco tempo atrás, um ano e meio atrás, saiu a Alfa Seguradora, que era uma companhia menor também, e da mesma forma, muito sinistro saiu. Então você começa a diminuir a quantidade de players no mercado, e eles precisam fazer esse ajuste, né? E esse ajuste é natural, é normal. Então, o seguro do condomínio, quando ele tem um ajuste, tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. A sinistralidade do próprio condomínio. Se ele teve sinistro, naturalmente ele não vai ter o bônus de renovação, não vai ter o desconto, ele vai ter um pênalti ali, né? E aí depende do tamanho desse sinistro. E aí, você já teve sinistro no seu condomínio? Agora, enquanto eu estou como síndico, não, mas eu sei que antes já utilizaram, sim. Tá, você já tive. Então pensa o seguinte, você teve um sinistro, 2 sinistros, 3 sinistros no mesmo ano. Pode ser que quando você for renovar a pólice, a companhia fale, eu não quero. Porque você tem um acúmulo de sinistros na sua apólice. E aquele condomínio tem alguma coisa errada. Toda hora acontece, né? Algum problema. Então, assim, a companhia olha assim e fala, pô, ou eu vou aumentar demais, aí você pagava 5 mil no seu seguro. Aí ela manda 20. Ela tá dizendo, eu não quero você. Né? E aí, quando você vai para o mercado e vai olhar as outras propostas de outras companhias, você tem que pensar o quê? Que aquela companhia que você tinha, companhia A, você tem a proposta B, C, D. Não é a mesma coisa, pode ter certeza disso que eu estou dizendo para vocês, porque existe uma condição geral, que a gente chama de clausulado, né? Então, nessa condição geral, tem o que cobre e o que não cobre. Quando a gente fala seguro de condomínio, você imagina, seguro de condomínio na Allianz, na Porto, na Tóquio, né? Em qualquer companhia você acha que é igual, só que não é, né? Ali tem condições gerais com exclusões e coberturas. Então, às vezes você tem uma companhia que exclui muita coisa.
Ou você tem alguma companhia que tem franquias muito altas. Então não dá para você, como síndico, olhar para aquela compra de seguro, aquela cotação de seguro e falar, tenho aqui, as coberturas são iguais, ou vou aqui nessa mais barata, né? Porque eu tenho uma previsão orçamentária, né? Então eu preciso buscar um valor ali mais adequado. De repente eu diminuo o custo no seguro aqui e eu coloco esse custo, aloco, né? Esse valor em outra linha ali da minha previsão e tal. Mas é isso, tipo, não são apólices iguais, não é uma coisa genérica igual em todo lugar. Infelizmente a gente briga hoje por isso, né? Para tentar deixar mais equilibrado, deixar mais igual possível. Mas a gente que trabalha com isso, a gente tem uma condição geral lá de mais de 80 páginas, eu tenho que ler. O que um conselho ou síndico tem que buscar em olhar de diferença entre as empresas? Então, entre a Tóquio, entre a Porto, entre essas todas. A gente precisa olhar principalmente a questão das franquias. Eu acho que isso é um fator importante. Por que é a franquia? Né? Franquia é a participação do segurado no sinistro. Então, se você tem um sinistro lá de R$5.000, vamos levar isso para o que o público deve conhecer mais, né? O seguro do automóvel. Né? O seguro do automóvel, que é o seguro que as pessoas compram, né? Ninguém tira um carro zero da concessionária sem seguro. É muito difícil isso acontecer. Acontece, né? Mas é raro, né? Às vezes a pessoa tira porque esqueceu. Quando ela lembra, nossa, tirei o carro, ela fica impactada, né? Isso é loucura, né? Nossa. Mas pense assim, e aí é legal que assim, o tema seguros, ele é muito amplo, muito abrangente, né? E aí quando a gente fala de, seguro do carro, olha que absurdo eu tirar o meu carro da concessionária, paguei lá, ou vou pagar ainda, né? Porque eu financiei o carro, então se acontece alguma coisa, então eu tirei o carro e não tenho seguro. Mas pense aquelas pessoas, aquelas famílias que saem de uma maternidade com o seu filho no colo, e não tem seguro de vida, não tem o seguro de vida do pai e da mãe. Colocou um filho no mundo, se essas pessoas têm algum evento, uma morte prematura, o que vai ser dessa criança? Né? E às vezes você investe 4, 5 mil reais no seguro de automóvel e você não faz um seguro de vida que pode custar R$300 por mês. Né? E garantir tudo isso. Então, assim, é muita coisa, é bem amplo e é uma discussão que eu aproveito esses espaços aqui para a gente poder levar essa informação para mais pessoas, né? Que a gente não pode pensar, olha, o seguro do carro é a coisa mais importante da minha vida. Não, antes do carro eu tenho uma família, ou de repente eu mesmo, né? Falar assim, não tenho filho, não tenho esposa, não tenho nada, não tenho ninguém para deixar dinheiro. Mas se você tem uma invalidez, sofre um acidente e perde uma perna, né? A gente teve um caso recente não, já de muitos anos, que é da família Grael, né? Um velejador perdeu a perna num acidente e ele tinha um seguro de vida, né? E aí ele usou a indenização para comprar a prótese. Né? E ele fala sobre isso, né? Nos eventos que ele vai e tal. Então assim, e o corretor ficava cobrando dele, e aí vamos fazer, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu... Não. E aí não fazia, até um dia que ele insistiu tanto que ele fez. Aí quando ele fez, passaram alguns anos, né? Senão é capaz que o pessoal entender assim, fiz o seguro, deu azar, né? Assim, vamos falar sobre seguro de vida, né? Você tá me gorando? Você quer que eu morra? Né? Isso é uma coisa que a gente escuta já há muitos e muitos anos e não muda, né? As pessoas há 30 anos atrás falavam a mesma coisa, hoje ainda tem gente que fala a mesma coisa, tá me gorando? Não quero fazer seguro de vida, senão eu vou morrer. Não, calma, não é exatamente isso. Mas ele teve essa reposição, né? Ele teve esse dinheiro para indenizar. A gente está no mês aqui terminando, né, o mês de outubro, né, que é o outubro rosa, que a gente fala sobre o câncer de mama, depois vem o novembro azul, que é o câncer de próstata, e no seguro de vida tem cobertura para isso. E né? Seguro de pet, que é uma coisa, hoje em dia o pessoal está tendo menos filho, tem mais pet. Como que é um seguro de pet? É um produto que está sendo bem aceito? Isso é super legal você falar também, a gente falar sobre isso, porque os condomínios, né, as casas, tem mais cachorro do que criança. Então, depende do teu cachorro, às vezes tem aquele cachorro mais frágil, né, cachorro pequenininho, tem um ossinho fininho, você pulou de um sofá para o outro, caiu, quebrou. Vai para um hospital ou um veterinário, vai deixar um bom dinheiro. Então, existe sim um seguro saúde, né, para o pet. A gente tem, dentro dessas coberturas, tem consultas, tem exames, internação, tem a questão da cirurgia, tem a própria questão quando você tem o pet ali, que você precisa fazer vacina,
castrar o animal. Você tem lá uma massagenzinha pro cachorro, um reiki e tal, que são os planos mais premium ali, né? Mas tem tudo isso, né? Tipo, psicólogo do cachorro, tem tudo isso daí. Então, é uma coisa que eu acho que é super importante, vale a pena. E você tocou num ponto importante, né? Que é a questão da morte do animalzinho, né? Quando você tem isso vai acontecer, né? Em algum momento, eu falo que isso é o único sinistro. Para qualquer ser humano, a única certeza que você tem na vida é que você vai morrer. Ponto. Exato. Mas nenhuma outra você tem. Exato. Então, assim, no seguro de vida a gente tem essa questão, no seguro do pet a gente não olha muito para isso, aí quando acontece, pô, morreu, e agora? Faz o quê? Vai botar num saco e vai... Não, obviamente que não. E também não é muito simples a gente conseguir esse tipo de serviço aqui. Os crematórios não são fáceis. Então, quando você tem um seguro que te garante isso, e aí eu vou além, a gente amplia isso dentro, tem a pólice de seguro de residência do apartamento, da casa, que tem esse serviço pro pet. Legal. Então você não precisa ter, às vezes, não posso ter o seguro do pet, porque tá caro, mas eu tenho o seguro da minha casa. Pô, será que eu tenho essa cobertura lá? Né? Então diferente. É legal dar uma olhada na pólice para ver se tem ou não. Você tem seguro da sua casa? O da minha unidade eu tenho. Isso era um ponto também que eu ia falar para você, porque muita gente não sabe que existe e a maioria dos moradores não tem. Então, se pudesse explicar para eles a grande diferença, porque eles acham que o do condomínio serve para casa deles. Esse é o ponto. Se você puder explicar isso. Lembrando que quem compra um apartamento financiado acaba vindo junto também o seguro da unidade. Né? Do sistema financeiro de habitação. Quando está financiado, está vindo? É um seguro obrigatório, que é como a gente fala assim, é igual enterro de anão. Ninguém nunca viu, sabe aquele negócio, aquelas ditos populares assim e tal. Ninguém tem, lógico que acontece, mas ninguém nunca vê, ninguém nunca sabe. Tá? E essa apólice de seguro do financiamento, ninguém sabe qual é a cobertura, ninguém sabe quanto tá pagando, só assina lá o documento, né? Porque o pessoal fala, pô, vou financiar o imóvel, eu tenho que ter aprovação. O foco tá na aprovação. E aí depois na taxa. Aí depois da taxa, pô, vou te assinar logo isso daqui, né? E aí não vê que lá tem um seguro de vida prestamista, tem um seguro que é caso você venha a falecer, quita ali as suas prestações, né? Tem o seguro do imóvel, mas a gente não sabe, tudo bem, tem o seguro do imóvel. Aí você acha que você tem o seguro do imóvel. Meu apartamento está financiado, tem o seguro do imóvel. Só que se acontecer um dano elétrico no seu apartamento, o seguro do sistema financeiro de habitação não vai ter, ele é só um seguro de incêndio, né? Então você fica com aquela falsa sensação de segurança. E naturalmente os condôminos também têm essa falsa sensação de que, como o condomínio tem o seguro, então o meu imóvel está segurado. Só que isso, em parte, né, ele está segurado na parte estrutural. Então aqui, a gente está aqui nessa sala, dentro de um condomínio. Se acontecer um incêndio aqui, o seguro do condomínio vai repor os prejuízos, a parte estrutural. Agora, tudo que você tem aqui de conteúdo, TV, cadeira, máquinas, filmadoras, enfim, não tem cobertura, porque não faz parte do escopo de coberturas do seguro do condomínio. Cada unidade, da sua porta para dentro, tem que ter a sua pólice individual. E isso é muito importante porque você pode ter uma situação de responsabilidade civil, que é a sua obrigação de indenizar terceiros. Né? Então você vai ter lá dentro da sua pólice uma cobertura de responsabilidade civil. Então se estoura um encanamento na sua casa, ou vou fazer uma coisa mais simples, uma coisa que acontece bastante. Sabe aquele filtro de água? Brastemp, tem da Electrolux, não tem uma mangueirinha fininha? Aquela estoura constantemente. Aquilo lá tem uma pressão, né? Ela é adaptada lá com uma pressão. Só que cada condomínio tem lá dentro das suas prumadas, e isso pode acontecer em algum momento, ter uma pressão, né, diferente, por isso que existe todo um processo de manutenção. E aí, deu uma pressão maior ali, ela soltou. Aí quando ela solta, ela começa a vazar água. No primeiro momento, é pouca água, só que vazando por horas, e isso geralmente acontece quando a gente não está em casa, né, ou a gente não está no escritório e tudo, e aí fica vazando, daqui a pouco começa a infiltrar água para as unidades de baixo, vai para a área comum, pega elevador, e aí você fala, bom, aí aparece lá, né, olha, tem aqui já ligaram para mim, né, falaram, olha, o síndico tá me cobrando aqui, deu 40 mil reais aqui para consertar o elevador e tal, não sei o quê, e aí me indicaram você e tal, eu falei, não, tudo bem, você tem seguro? Qual seguro? Do seu apartamento, né, da sua unidade. Não.
Aí eu falei, então não tem... Não, mas você não consegue mandar a pólice para mim do condomínio? Eu falei assim, olha, sim, a pólice vocês podem ter acesso, não tem problema nenhum, o síndico pode eu posso também mas assim, não vai mudar nada. Não, porque eu vou acionar um advogado e tal, porque... Olha, entendo que toda a questão, quando a gente não consegue resolver, o judiciário está aí para isso. Mas eu acho que vai ser um dinheiro investido que você não vai ter retorno disso, vai ser uma luta que você não vai ganhar, né? Mas o seguro do condomínio me falaram que poderia cobrir e tal. Não, porque é algo que é proveniente da sua unidade. Não se fosse ao contrário, o condomínio estourou uma aprumada, né? E aí você tem esse vazamento de tubulação e acabou com a sua unidade, aí sim você vai buscar reparação na apólice do condomínio, porque o condomínio te causou esse prejuízo. Agora, isso não funciona ao contrário. Aí é você que tem que fazer o pagamento. Então, tem essa questão também. Então, seguro residencial, seguro de pet, seguro de vida, tem seguro de bike, né? Hoje as bicicletas estão cada vez mais caras. Então, assim, o pessoal na rua aqui, principalmente aqui, né? A gente tá na região que o pessoal anda bastante de bike aqui e tal. E o pessoal rouba. Né? Rouba forte mesmo. Uma coisa que ficou comum hoje em dia é o seguro de celular e o seguro de notebooks. Seguro de celular também, ótimo ponto, né? Todo mundo tem um celular. E se a gente pegar as estatísticas, a cada segundo alguém é roubado. Nossa. Né? Então, assim, alguém está sendo roubado nesse momento, né? Então, essa questão do seguro celular, ela é importante, eu acho que ela é... Só que tudo tem custo, né? O seguro de celular, a gente pode falar em grandes números, assim, vai girar em torno de uns 20% do custo do aparelho, né? Se tiver dentro desse valor, assim como o seguro do automóvel, até 5% do valor do automóvel, você está pagando um valor justo. Você pega um iPhone que vale 10 mil, você vai pagar 2 mil de seguro. Aí você fala, nossa, muito dinheiro, né? Não. Só que perde o telefone, que foi a chamada que você fez no começo, né? Quando eu só vou sentir falta daquilo quando eu precisar. Eu tenho o iPhone já, sei lá, acho que mais de 10 anos eu devo ter um iPhone, né? E sempre também fiz o seguro. Graças a Deus nunca precisei acionar a pólice para nada, nem para quebra, nem para roubo, nada, nunca aconteceu nada. E o meu telefone eu uso sem capinha, né? O pessoal fala, meu filho, mas usa capinha. Tem seguro para isso. Eu pensei, não penso nem que é para isso, porque eu falei, eu cuido do meu telefone, sei quanto custa, né? Então assim, mas pode acontecer um acidente, né? O bolso da calça, você vai sair do carro, já caiu umas 2, 3 vezes, mas tem aquela película protetora que resolve, ajuda bastante, mas o fato de você ter um seguro de celular, eu acho que ele é importante pelo fato de você ter aí esse risco, né? Essa exposição de você ter esse aparelho roubado, ou ter uma quebra e ter um custo alto para poder reparar. Mas também uma coisa importante, notebook, mesma coisa, só que assim, às vezes o pessoal que anda com notebook, né, para cima e para baixo, vai em coworking, deixou no carro, aí roubaram o notebook dentro do carro, é um risco excluído. Isso não está dentro. Não tem cobertura para isso, porque você meio que agravou a situação, né? Deixou ali numa condição de exposição. A gente teve também um segurado que foi num sacolão, tava com umas bikes daquelas que custam 15 mil reais, tal, né? Elétrica e tal. É um valor elevado, né? 15 mil reais não são... Mesmo que fosse 1.500, já é um valor, né? Ele pegou e deixou a bike lá no sacolão e entrou, foi pegar lá alguma coisa, tá? Quando ele voltou, não estava lá a bike. Só que aí a gente perguntou para ele, né? Mas você travou a bike? Estouraram a corrente? Não. Eu encostei ali e entrei. Também... É que nem deixar o celular aqui e vou entrar no supermercado. Mas sabe o que acontece? Assim, o assunto seguro é muito chato. Eu pago o seguro, nunca acontece nada, né? E eu tô pagando o seguro, é dinheiro que vai embora. Mas a hora que acontece, né? Aí você fala, opa, então o seguro não deixa de ser uma comodidade, né? Sem dúvida, porque pensa o seguinte, eu nunca uso plano de saúde, né? Por que você paga um plano de saúde? Porque você não quer, de repente, ter que... O dia que você precisar ir, uma UTI vai acabar com... 10 dias de UTI, você vende o apartamento. Mas eu prefiro não utilizar. Exato. É aquele seguro que a gente vai fazer. Seguro a gente paga para não usar. Exato. Fato.
Por que eu faço seguro? Porque eu não quero botar dinheiro meu aqui, que eu guardei, que eu sei que eu trabalhei bastante. Óbvio que o dinheiro do seguro também é da mesma origem, né? Mas o prejuízo que você pode ter, ele é muito grande, né? Como você falou, uma UTI, de repente, vou numa UTI de um hospital público, é uma coisa. Eu vou na UTI do Oswaldo Cruz, do Einstein, alguma coisa, é outra. Então, assim, para onde você quer ir? Para a UTI do hospital público ou para a UTI do Einstein? Do Einstein não dá para eu ir. Então eu vou aonde? Do Oswaldo Cruz, do São Luís, que a gente fala isso em termos de planos, né? Tem o Einstein, o Sírio e o Fleury, que são os hospitais de referência, laboratório, eles são o plano superior. E aí você tem os intermediários que não têm esses 3. Assim como você também tem planos, desculpa te cortar, planos de saúde, por exemplo. Sempre escutei falar muito bem do Lynx, da Omint. Então você tem planos aí bem acima da média de mercado. Que o médico vai até na sua casa te atender. Sim, mas até hoje em dia, seguros mais simples, você tem do Lavoisier, eles vão fazer exame de sangue e tal, nas residências. Mas o meu ponto é, hoje em dia eu já vejo uma modalidade diferente, que é o seguinte, você paga um pedaço da consulta, você paga um pedaço do exame. É a coparticipação. Antigamente não tinha. Por que mudou? Que é para adequar essa questão do custo. Para ficar mais barato. Exato, mesmo. é como se fosse uma franquia, né? A coparticipação, ela não deixa de ser uma franquia, né, dentro do processo. Eu vou fazer uma consulta, eu vou fazer um exame. Uma coisa que é importante também, e pela audiência que a gente tem, às vezes a pessoa tem um plano de coparticipação e não sabe, né? Fala assim, eu não vou fazer determinado exame porque é muito caro, então eu vou ter que pagar muito por isso, né? Vou ter que fazer... Não, na coparticipação existe uma tabela com valores máximos que você pode pagar. Então, consulta, exame, pronto-socorro, uma internação. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu não vou me internar porque eu não vou ter dinheiro para pagar a coparticipação. É pura falta de informação. Né? A gente tem um contrato de seguro com um condomínio dos funcionários, que aí, voltando naquela questão da sinistralidade, né? A sinistralidade do saúde, ela é alta também. Sim. Porque as pessoas usam, às vezes a pessoa pode ter uma cirurgia de joelho, ou alguma coisa que tem que ficar internada, então isso dá aquele up no custo. E a utilização deles é de 16% no ano. Né? E aí a operadora entrou em contato comigo para o processo de renovação. Falou, olha, já é o 2º ano que a gente está com eles não usam o plano. O que está acontecendo? Né? É a questão da coparticipação, que eles acham que vão ter que pagar muita coisa. Então, assim, entre ir ao médico e pagar uma coparticipação de 30, 40 reais para o funcionário do condomínio, às vezes pode pesar no orçamento dele. Né? Então, não vou. Né? Então, a gente faz esse trabalho com o síndico para poder explicar para ele, olha, vamos conversar com o pessoal, por que eles não usam, né? E mesmo essa não utilização, para a companhia é ótimo, né? Tá me pagando e eu não estou devolvendo nada, né? Muito pouco, né? O que o pessoal usa do plano. Então, é um contrato extremamente vantajoso, quem dera todos fossem assim para a companhia. É o que eles falam, nossa, isso é um contrato de ouro para a gente aqui, né? Então, ótimo, você não vai me dar reajuste, você vai me dar desconto, né? Não, veja bem, não sei o que, então aí fica aquela briga. Mas a questão é, as pessoas precisam fazer exames periódicos, né? Porque se a pessoa não faz um exame periódico, né? Vai dar uma olhada lá, questão de câncer de mama, próstata. Quando descobrir, vai virar uma cirurgia. Às vezes não dá nem mais tempo. E é a comodidade, né, de ter isso já disponível para fazer um exame, né? E aí, você que está assistindo, você quer ter essa comodidade ou quer chorar depois porque não tinha um plano de saúde, um seguro-saúde? E por falar em comodidade, você que está assistindo, quer saber o que é comodidade? Assista agora o vídeo da Vem de Perto e veja como seria ter um mercadinho 24 horas no condomínio que você mora. A Vem de Perto é a melhor opção em mini-mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. E aí, gostou? Então já aproveita, curta, comente, compartilhe. E se ainda não é inscrito da Conde TV, tá esperando o quê? Inscreva-se agora mesmo. E não se esqueça, hein? Nós também estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. Vai lá e faça a sua ginástica, a sua musculação, ouvindo nossos programas. Um outro ponto que eu vejo aí no mercado comum, se escuta, tal empresa aí, tal seguradora de seguro de saúde comprou a outra se uniu com a outra saiu do Brasil.
um grupo americano comprou outras 3. Toda essa movimentação financeira que está ocorrendo, qual é o motivo? O motivo, a gente pensa muito em questão de concorrência, né? Acho que o principal motivo é a questão da concorrência. Você tem, na época, já tem alguns anos, uns bons anos atrás, tinha uma operadora chamada Medial. Sim. Medial Saúde, tinha um Hospital Alvorada lá em Moema e tal, uma grande operadora, né? Tinha uma outra empresa também menor, chamava Dix Saúde, e aí e aí a gente tem a Amil, né? Que é um grande conglomerado americano, aí vendeu, voltou, compraram de novo, tal. Eles ficam nesse movimento aí sempre, né? E eles foram lá e a Medial era um grande concorrente deles. Então, vou comprar, né? Vou comprar. Comprou, acabou a Medial, né? Então, acabou essa concorrência. Aí a gente tem agora, mais recente, um outro movimento das seguradoras, que foi o movimento da Sul América, né? Sul América com a Redditor. Né? Então, a Redditor, que é proprietária dos hospitais da Rede São Luís, é um grupo muito capital. Né? Então, o que eles queriam? Fazer um plano de saúde deles. Né? Queremos fazer um plano nosso. Só que isso demanda muita coisa, regulação, autorização e tal. Pô, então isso vai demorar anos. Então, o que eu posso fazer? Então, eu vou comprar um plano, né? Vou comprar uma seguradora. Vou lá e comprar a Sul América. Tá. Então você pensa assim, Sul América, a gente sempre conhece a companhia, né, mais centenária, tudo. Como que um grupo de hospital vai lá e compra a seguradora? Não entende muito isso daí, mas é esse movimento de eu quero ter um plano meu, então já que vai demorar, eu vou lá e compro. Eu não sei se eu ouvi corretamente, mas alguns bancos que tinham seguro de saúde deixaram de ter. Tá certa essa informação que me passaram ou foi equivocada? Banco... Por exemplo, o Bradesco tem um seguro de saúde da Bradesco. Ah, porque a seguradora é Bradesco. Isso. Bradesco Saúde, sim. Porque são CNPJs diferentes, né? Mas é a mesma marca, né? Quando a gente fala do Bradesco. Então a gente tem os seguros Bradesco e tem a parte comercial financeira, que é da instituição financeira Bradesco. E aí você tinha outros bancos, tipo Itaú, entre outros. Alguns desses deixaram de atuar na área de seguro de saúde. De banco só mesmo o Bradesco mesmo que tinha, né? O resto todo mundo estava vinculado a alguma outra seguradora que não fazia parte do grupo ou tinha uma participação societária e tal. Então, mas isso a gente sempre pensa quando a gente olha para isso. Às vezes tem algumas empresas que estão com uma condição financeira mais difícil, né? E aí a outra vem pela oportunidade do negócio e compra. Mas a gente vê muito mais esse movimento em questão da concorrência mesmo, né? O pessoal vai lá, compra e acabou essa concorrência. Por isso que tem o CAD envolvido, né? E aí você tem uma série de questões para poder validar essa compra. Senão daqui a pouco você vai ter 1, 2 seguradoras operando no mercado, aí vira um cartel, né? Mas por falar em concorrência, não dá para a gente deixar de comentar. A gente teve aí ao longo dos últimos anos muitos planos de saúde que sumiram do mercado, né? E aí várias pessoas que tinham um plano de saúde de repente se viram sem plano nenhum e tiveram que correr atrás de outra empresa, né? De outro plano de saúde. Quais os cuidados que as pessoas precisam ter em relação a isso? Quando a gente pensa no seguinte, vamos tentar fazer uma correlação que fique fácil de entender, né? Eu reclamo, como todo mundo deve reclamar, de pagar uma gasolina cara, né? Então qual seria a solução? Eu tenho um carro elétrico, só que eu não tenho dinheiro para comprar um carro elétrico, então eu tenho que continuar pondo gasolina, né? E aí eu tenho que ir me adaptando, me moldando àquela minha situação, né? No plano de saúde não é diferente. Né? Eu poderia ter um plano pela Bradesco, pela Porto Seguro, pela Sul América, mas o que eu posso pagar é uma Prevent Senior, porque eu já tenho mais de 70 anos, um exemplo. Né? Então, foi até um questionamento, né? Uma cliente também entrou em contato comigo, tal, super querida, tal. Ela entrou numa daquele negócio da esquerda, direita, Bolsonaro, pandemia, e que eu odeio esse cara, que eu sabia que não sei o que e tal. Eu falei, olha, a senhora pode sair da Prevent Senior, não tem problema. Não quero mais, porque eles estão matando as pessoas, não sei o que e tal. Tudo bem, a senhora pode sair, só que a gente tem algumas coisas para tratar, né? Sair da Prevent Senior, onde a senhora paga 1.000, a
senhora vai para a Sul América, onde vai estar melhor atendida, vai pagar 4 mil. Então, temos essa distância aqui de valores mensais. Já fica meio difícil, né? Aí vem outra coisa. Com mais de 70 anos, a senhora já tem um histórico de saúde. Para fazer essa migração para outra operadora, essa operadora ela tem regras de aceitação. Pode ser que ela não te aceite pela idade, pode ser que ela queira te dar alguma carência, pode ser que ela não compre 100% da carência que você cumpriu. Então, então, né, o dia tá quente, hoje eu preciso ir no sacolão, mudou de assunto, né? E é isso, é o que eu falo, quando você me pergunta, agora respondendo, né, quais os cuidados que eu tenho que ter? Então, assim, dentro daquilo que eu posso ter, daquilo que eu posso contratar, é buscar informação. A ANS, ela atua muito forte no mercado, isso foi um grande avanço para o mercado de saúde. Então, dentro desses controles que a ANS faz, de repente ela fala lá, olha, você operadora X não pode mais comercializar. Por quê? Porque você não atende, toda hora tem reclamação, você não dá o suporte, então eu corto a sua comercialização. A hora que você resolver essa questão, aí você pode voltar a comercializar seus planos. Senão, não comercializa mais para ninguém. E vai ter prazo para resolver essas questões. Então, o mercado ele é muito regulado, o mercado de seguros ele é muito, muito, muito regulado. A gente tem a SUSEP, né? A gente tem a ANS na questão da saúde. Então, hoje, para você fazer um seguro, você não pode falar, vou criar um seguro. Não, tem que passar pela aprovação da SUSEP. Existe um processo SUSEP em todas as apólices, significa que isso já foi visto, já foi revisado e tal, está dentro daquilo que a gente entende que o mercado é aceitável. A gente não pode criar uma seguradora, nós três aqui do nada, e começar a vender seguro. Não. Por mais dinheiro que a gente tenha para fazer esse investimento, tem que passar por todo esse processo aí regulatório para poder ter essa autorização para você poder comercializar. Então, o cuidado, a dica é saber, por exemplo, a questão das pessoas mais idosas, que hoje o mercado ele é muito concentrado dentro da Prevent Senior, né, que é uma operadora de saúde e especializada nesse público. Tem mais umas 2 ou 3 que também vêm nessa mesma linha, né, de atender de maneira preventiva as pessoas mais idosas para evitar complicações futuras. Então, dentro dessas empresas, o que eu falo? Olha, é boa. Falei, olha, eu tenho cliente que fala que é ótimo, tem cliente que fala que odeia, né? Então, assim, o que você tem que fazer? Vai no hospital, né? Vai lá, circula pelo hospital, pergunta para a pessoa que está sentada lá aguardando se é bom. Eu acho que isso é uma forma de você ter uma boa referência, porque é um produto que ele é um plano regionalizado. Então, eu estou em São Paulo, eu devo ter atendimento em Santos e alguns lugares aqui no interior, tal, mais nada. Então, assim, eu moro onde? Eu moro no Itaim, então eu vou no hospital que tem ali próximo do Itaim. Faço lá uma visita, vejo, e aí, né? Você tá satisfeito? Tá esperando aí? Ah, não, é super bom. Outra, nossa, aqui é uma porcaria, não aguento esperar. Aí você tira suas conclusões. Eu não posso dizer para você que o negócio é bom ou que o negócio é ruim, porque quem vai usar é você. E aí, se eu tivesse esse plano, eu ia te falar, eu sou bem atendido ou eu sou mal atendido, tá? Mas então, esse cuidado que você pergunta, eu acho que uma visita num hospital ou procurar informações na internet, tem o Reclame Aqui e tal, você vai ter muita referência para poder fazer uma melhor escolha. Voltando um pouquinho para a área condominial, qual é a diferença entre o seguro do condomínio, a cláusula ali que segura o síndico, e um RC síndico? Ótima pergunta. Vamos lá. A gente está falando de responsabilidade civil, síndico, que existe lá, é uma das coberturas disponíveis na apólice de seguro condomínio. E existe um outro seguro, que é a responsabilidade civil por erros e omissões, que é uma apólice que a gente chama E&O, né? E aí a gente sempre trata isso como profissional. Só que, como a gente estou no mercado já há muitos anos, eu via essa demanda que não tinha como atender. Né? Como eu disse no nosso bate-papo anteriormente, a apólice de seguro tem coberturas e exclusões. Quando você vai na responsabilidade civil síndico e condomínio da apólice predial, tem mais exclusão do que cobertura. E aí você, como síndico, você imagina o quê? Eu tenho uma apólice de responsabilidade civil na apólice predial, então estou protegido.
É o mesmo erro de interpretação do condômino que tem o seguro do condomínio, acha que a o imóvel casa dele está protegido, né? Você está protegido, mas com limitação. E aí qual é a grande preocupação do síndico? Né? Eu posso sofrer uma ação. Né? Alguém pode, de repente, não vai. Sabe aquela ação? Eu não tenho culpa de nada, mas a pessoa vai lá e entra com uma ação. Então o que eu preciso fazer? Preciso me defender, a primeira coisa. Como que eu me defendo? Contrato um advogado. Essa contratação de advogado tem o quê? Um custo. Né? Se você for pela apólice predial, é excluído o custo de defesa. Então você já não tem cobertura por ali. E é uma das coisas que você está mais sujeito a ter aí uma reclamação que você não tem culpa de nada, mas você tem que se defender. Então já não tem. Eu tive uma ação ou deixei de fazer alguma coisa, uma negligência, porque a responsabilidade civil, ela é a negligência, omissão e imperícia. Né? E aí eu tenho que indenizar alguém por conta de uma dessas 3 situações onde eu causei um prejuízo financeiro ou até um dano moral, corporal, material, eu preciso indenizar. Então, na apólice predial, eu não tenho nada disso. Quer dizer, o que eu tenho na apólice predial pensa, a pessoa estava andando pelo condomínio, estava molhado o piso, não tinha aquela plaquinha, escorregou, caiu. Nessa queda, caiu o iPhone. E eu não tinha seguro do iPhone. O que eu vou fazer? Vou reclamar pro condomínio. Pô, o piso estava molhado, tem câmera, está mostrando tudo aqui. Tive um prejuízo aqui de 10, 15 mil reais. Quero ser ressarcido. Isso está coberto na apólice do seguro do condomínio, porque é um prejuízo, um dano material causado a terceiro e o condômino morador ele é equiparado a terceiro na apólice. Tá. Maravilha. Esse mesmo condômino quebrou o celular dele, e aí vamos agora para os casos mais extremos. Ele ficou paraplégico. Né? Nessa queda ele ficou paraplégico, tetraplégico ou morreu. Vai ter uma indenização por dano corporal. Disso daí. Então aí ele vai acionar alguém, ou o síndico ou o condomínio. Ele não pode acionar para receber dos dois. Ele vai receber de um ou de outro. Então vai entrar uma ação, a família vai falar, olha, faleceu por erro, negligência, omissão, imperícia e tal, do síndico, tá tudo errado isso daqui, eu quero receber uma indenização. Teve uma indenização de uma criança que faleceu no Rio de Janeiro. Acho que quem está no mercado assim, deve ter visto muito isso, que passou muito na mídia, né, na imprensa. Era um parquinho com 2 hastes ali, 2 troncos ali de madeira, né? Eles foram colocados a pouco do chão, né? Não enterrou o suficiente e aquilo caiu. Bateu na cabeça da criança, que estava na rede ali balançando, e a criança faleceu. A família pediu uma indenização de 1.600.000 pela criança. E aí a apólice seguro do condomínio pode indenizar? Pode, né? Desde que seja julgado. Aí a criança faleceu, a família pediu uma indenização de 1.600.000, aí tem que passar isso por um processo, foi transitado e julgado, foi condenado o condomínio. Aí o condomínio tem que indenizar. Aí você vai lá e olha na apólice. Tem lá uma apólice de 100.000, 200.000, 300.000. Aí você vai entender por que o seguro do condomínio custa 5.000, né? Por quê? Porque eu sempre falo, eu gosto muito dessa frase que eu inventei, o pessoal fala, gente, é assim, ó, a apólice ruim, pouca cobertura, ela é boa, você paga pouco, mas desde que você não precisa usar. A apólice ruim, ela é ótima desde que você não precisa usar, não tem cobertura, não custa nada, é baratinho e tal, você tem lá o seguro, a hora que você precisar do seguro, aí mais uma vez, né, que é o nosso começo da sua fala, aí você vai precisar usar a apólice e fala, poxa vida, isso aqui não vai me cobrir. Aí você olha a apólice, você tem uma indenização de 1.600.000 e olha que na apólice tem lá 400.000, 300.000, 200.000, você fala, o que eu faço agora? E aí vem o ponto, né, que a gente pensou nisso já desde 2013. A gente tem um seguro, que eu criei esse seguro, eu fui nas companhias e falava assim para o pessoal, falava, olha, a gente tem uma demanda aqui de síndicos, que ele tem a mesma, os riscos de um corretor de seguros, que pode errar, não transmitir uma proposta, o seguro não ter sido contratado, um advogado que perde prazo de uma causa, um médico que tem um procedimento errado e perde o paciente. Então, são responsabilidades que ele tem que estão vinculadas a ele pode ter um prejuízo financeiro. Então, a gente precisa de uma apólice de responsabilidade civil profissional. E o síndico não tem isso. Daí eu quero uma apólice dessa. Aí eu falei, eu quero montar isso aqui, porque eu trabalho com isso, eu entendo disso, eu sei dos riscos que eles têm, que são muitos, né? E aí, como é que faz? Na apólice do prédio não resolve nada disso. Então vamos criar uma apólice dessa.
Não pode. Daí eu falei, SUSEP, não pode, SUSEP não permite. Por que não permite? Eu já sabia dessa resposta, né? Síndico não é uma profissão regulamentada. Tá. A gente está caminhando ainda para isso hoje, né? Mas em 2013, zero, né? Nada, não tinha a menor condição de passar isso daí. Aí veio uma seguradora americana que estava entrando no país, aí eu consegui o contato deles, fui lá, falei, ó, é isso que eu tenho, vamos? Aí eles estavam com todo um processo de digitalização, fazer seguro online, de disruptura e tal. Eu falei, olha, uma oportunidade, vamos. Abraçaram a oportunidade e a gente emitiu a primeira apólice em 2013. Né? Então, a primeira apólice do Brasil, de RC Síndico, foi uma parceria sua com qual empresa? Na época chamava Argo Seguradora. Hoje ela é a ACAD. Tá. E aí a gente fez na época, inclusive o grande amigo meu aqui, o Márcio Rashkorski, ele foi a minha primeira vítima. Né? Falei, Márcio, pelo amor de Deus, né? Você tá aqui, você tá exposto aí geral para todo mundo, pode aparecer. Ele falou, e vem mesmo. Aí os caras reclamam comigo, isso aqui, mas a gente também tem o escritório de advocacia e tal, a gente acaba. Falei, então vamos fazer a sua primeira apólice. A gente foi lá, assinou lá a primeira apólice dele profissional, de síndico, e aí depois a gente naturalmente foi evoluindo isso, e aí as outras seguradoras que um dia falaram não para mim, aí, opa, já que eles estão fazendo, como é que faz isso daqui mesmo? Conseguiu essa liberação? Foram lá e fizeram também. Porém, volto de novo naquela questão, apólices são diferentes, né? Essa apólice que a gente construiu, eu fiz com o pessoal. Olha, vamos aqui, precisa disso, o síndico está exposto nisso. O que as outras companhias fizeram? Pegaram o mesmo clausulado e falaram, não, peraí, mas isso aqui para mim não é bom, exclui. Isso aqui... Então, aqui é da Argo, que é hoje... A CAD. A CAD é a que ainda é a original, é a que vocês montaram a primeira. Exato. E é por isso, isso tudo que a gente está conversando, que eu vou mandar um recado para quem está assistindo. Sabe qual é? Você que está aí assistindo, não faça seguro. Calma. Não faça seguro, que você vai ver, você vai se arrepender. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, trazer para a questão do seguro do veículo. Tá? Eu, por exemplo, algum tempo atrás, uns meses atrás, eu estava procurando um veículo, encontrei um veículo assim, novo, estava praticamente zero, estava sendo vendido como seminovo, só que aí você começa a puxar, tinha laudo, tinha tudo, mas ele tinha um sinistro, né? E aí você puxa o histórico, o que tinha? Descarregando na concessionária, descendo da cegonheira, soltou o cabo, né? E ele acabou sofrendo um dano, né? Foi corrigido, mas isso ficou como um sinistro do veículo. O veículo estava à venda, aí fica a pergunta que talvez muitos que estão assistindo possam ter. Você consegue fazer um seguro de um veículo desses normalmente? É interessante para as seguradoras? Olha, é uma boa pergunta, é uma questão assim, às vezes a pessoa vai comprar, e aí eu até levo isso quando a gente fala de sinistro, né? Porque tem algumas coisas que constam no CRLV, né? Constam no histórico do veículo. E tem sinistro que é o sinistro, às vezes, de um ralado, uma batida de portão, alguma coisa, que é o sinistro da apólice de seguro. Então são sinistros diferentes. Né? Quando você tem uma marcação no Renavan, né, do veículo, esse é um preocupante, porque pode não ter aceitação. Obviamente que antes de você contratar o seguro, antes de você, na verdade, comprar o veículo, você vai fazer uma cotação, você vai verificar, aí você vai fazer o seguro antes de você pegar o carro. Geralmente essa é a ordem correta das coisas, né? Aí tem a vistoria, aí na vistoria eles podem verificar, a companhia tem muita informação a respeito de cada placa de veículo, cada Renavan, cada chassi, né? Então ela pode falar, olha, esse veículo aqui foi comprado em leilão. Então o veículo vale 100 mil, tabela FIPE, só que você comprou ele, você arrematou ele por 60. Então para a seguradora isso não é uma coisa que ela vai fazer o seguro na mesma proporção, porque senão vira um mercado. Nós estamos num país que a fraude, aí isso é uma questão que assola. E aí vai também de encontro com aquela sua pergunta sobre a sinistralidade, por que aumenta o preço do seguro? Fraude.
fraude no plano de saúde, empresta carteirinha para o outro usar, fraude inclusive aquele pessoal que faz negócio de emagrecimento, não sei o que, deu vários problemas por aí também, né? Como que o pessoal assim? fazia do reembolso, né? Você ia numa clínica, fazia vários exames, não sei o que, o pessoal falava, você tem plano de saúde? Não vai pagar nada, pode deixar que a gente faz aqui o reembolso. Nossa. E aí colocavam milhões, assim, em reembolso e tal, deu um monte de problema, gente famosa que... coloca aí no Google, aí na internet, vocês vão ver sobre reembolso de clínica de emagrecimento e tal. Então isso é fraude no seguro. Você tem fraude em condomínio, né, por sinistros que aconteceram e aí o pessoal tenta dar um jeito. Elevador, uma vez elevador, o pessoal pediu, que é um sinistro recorrente, né, o pessoal pediu várias placas tinham queimadas no mesmo dia, que deu uma chuva e tal. Aí quando pegaram as fotos das placas, era o mesmo número, o mesmo código. 10 placas com o mesmo código. A seguradora... Inclusive existia uma tabela, né, que o pessoal falava, olha, a montadora, a conservadora, qualquer nome que você queira, o pessoal que cuida do elevador, tinha a tabela para pagar para cobrar do condomínio direto, e para cobrar quando via seguro. Então tinha a tabela seguradora. Né? Então hoje, isso já há muitos anos, né? Isso já não acontece mais, as seguradoras estão muito experientes, a gente tem reguladoras de sinistros também que são excelentes. Quem que é a reguladora, só para o pessoal entender? Porque a gente vai falando, para mim é muito natural, né? Agora para quem está assistindo, às vezes, reguladora, né? O que é isso? Então a reguladora é uma empresa que é destacada pela seguradora, né, para ir lá até o condomínio, verificar, avaliar, pedir documento e tal, fazer uma análise e falar, não, isso aqui realmente tem sentido, tem um contexto aqui, tem cobertura na pólice, pode pagar. Aí o analista da seguradora vai lá e fala, não, tá tudo certinho aqui, paga. Agora, quando a reguladora pega fraude, pega alguma coisa, aí fala, opa, aqui já não vai pagar. Aí manda para a seguradora, o analista manda para a gente, ó, não vai pagar por conta disso, disso, disso. Aí a gente vai lá e fala para o seguinte, ó, dá uma olhada aí, porque tem alguma coisa que não tá certa nisso. E aí vai, volta, e a gente vai. Mas voltando para os carros, né? Dos veículos, então, você pode ter seguro de carro blindado, por exemplo, carro antigo, não aceita blindagem, mas você pode fazer o seguro sem a blindagem. Você pode fazer seguro de carro de leilão, né? Aí depende do leilão. Às vezes foi um leilão que foi financeiro, mas não pagou, tomaram, e aí? Às vezes tem leilão de carro que caiu da cegonha, né? E aí tudo isso vai ser analisado de maneira prévia para que eles possam checar se aquilo é válido ou não. Se for via leilão, pode ser que não seja 100% da tabela. Faça o valor a gente chama de valor determinado, né? Então, 60, pagou 60 mil? Então, valor determinado, 60 mil. Foi o que você pagou? É isso. Entendeu? Se acontecer um sinistro, eu não vou te pagar 100 no carro que você pagou 60. Né? Senão ele comprou o carro 60, bate de propósito no dia seguinte e sai com 100. Exatamente. Até porque tem que ser negócio para a seguradora também, né? Exato, senão vira um mercado, né? O pessoal vai lá, compra o carro de leilão e some com o carro, bate o carro, põe fogo no carro. Uma curiosidade, qual é o seguro mais inusitado, mais assim que você fala, com certeza o pessoal nunca escutou, curioso? Olha... Existem alguns, né? Eu posso dizer para vocês que tem uma história boa, uma legal, que isso não é no Brasil, obviamente, mas é de Londres. Aí a companhia Lloyd, né, pegou e fez um seguro de abdução alienígena. Boa, então, o que aconteceu? A pessoa, né, o cidadão fez a apólice, né, e aí foi lá buscar a indenização. Fui abduzido. Aí a seguradora falou, como assim foi abduzido? Fui abduzido, me tiraram daqui, levaram para uma nave espacial e me devolveram, estou aqui, fui abduzido, você tem que me pagar. Aí a seguradora ficou lá, fizemos algo que não prevíamos, né? E aí a obrigação de dizer que não foi abduzido era da seguradora. É da seguradora, ele não tem que provar que ele foi abduzido? Não. Eles tinham que provar que ele não foi. Era ao contrário, então prova que você foi abduzido. Não, eu fui. Aí então prova você que eu não fui. Não tinha como provar. Então eles fizeram uma propaganda muito interessante sobre isso, porque tiveram esse prejuízo, né? Só que ganharam muito, porque falaram, a gente paga até a abdução alienígena.
Né? Então eles usaram isso de maneira muito favorável, então assim, muito legal. Mas agora, ele tinha pelo menos uma selfie com os ETs ou não? não, acho que não tinha, não vi nenhuma selfie disso daí, senão teria até sido mais fácil, não tinha entrado tanta briga, né? Agora nesse período que é agora, amanhã, né, é 31, dia das bruxas, né? Então vai ter umas fotos, de repente alguém tá ouvindo aí, opa, foi abduzido, mas não, pessoal, não tem seguro para abdução alienígena no Brasil. Pelo menos no Brasil. No Brasil não tem. Mas isso é uma história muito bacana. Esse seguro. Interessante. Tem uma galera que eu vou apresentar esse seguro. Isso é bem inusitado e de fato aconteceu. Agora, para o nosso mercado aqui, existem algumas coisas que são bem interessantes, né? Então, por exemplo, a gente estava falando do mercadinho, né? O mercadinho tem algo que você precisa ter uma atenção, porque você existe um terceiro dentro do seu condomínio, mesmo que não tenha ninguém lá operando, mas vai ter alguém que vai fazer o abastecimento daquilo. Né? Então, quando você tem pessoas externas circulando ao condomínio, você tem um seguro de responsabilidade civil em local de terceiro. Então, você como síndico, o que você tem que estar atento e diligente, né? Pensar, se eu tenho terceiros envolvidos aqui, eu tenho que fazer um seguro para que, caso essas pessoas causem um dano dentro do condomínio, sei lá, quebra um espelho. A gente tem condomínio que não tem nem espelho. Mas tem condomínio que tem um espelho lá de cristal, que não sei o quê. Um hall inteiro. Um hall extremamente... Se você for olhar aquilo lá, se tiver cair um espelho daquele, quebrar um espelho daquele, quanto custa? Né? Daí a pessoa vai lá, faz sei lá, tá circulando, esbarrou, caiu, quebrou, e aí? Aí fala, você vai ter que me pagar. Eu não tem dinheiro. Então vou cancelar seu contrato. Cancela. Então, assim, faça um seguro, ou peça, na verdade, que a empresa que você contratou tenha um seguro de responsabilidade civil em local de terceiro. Aí, ainda assim, você tem que também ter o cuidado de que essa pessoa que está circulando lá é uma vida. Se essa pessoa falecer dentro do seu condomínio, imagina o problema que você vai ter. Aí vai falar, olha, mas ele trabalhava aqui. Né? Então, você vira solidário numa ação de graça. Né? Então... o que o síndico tem que fazer? Na minha opinião, eu acho que deve, quando contratar uma empresa, ter atenção. Essa empresa tem um seguro, se me causar prejuízo aqui, e é um seguro barato, tá? Não vai criar nenhum tipo de desgaste, o contrato não vai super aumentar, e essa apólice vai servir para esse prestador em vários outros condomínios também. Assim como a apólice de síndico, que a gente estava falando, ela não precisa ser uma apólice para cada condomínio. Uma única apólice atende o síndico profissional, por exemplo, ou aquele síndico que está começando. Ele é síndico onde ele mora e é síndico também em mais 2, 3 condomínios. Virou uma atividade dele, ele está estudando, ele é um síndico 5 estrelas e tal. Então tem que ter o seguro dele ali, ele vai usar a mesma apólice para isso. Só que, como você bem disse, não faça seguro mal feito. Né? Não faça seguro ruim, não tem apólice ruim, porque quando você precisar dela, aí fez lá um seguro de 100 mil reais de síndico profissional. Se ele for por uma eleição lá, né, o pessoal vai avaliar lá, aí vocês dois, nós três, cobramos a mesma coisa, temos mais ou menos a mesma experiência. Só que aí o conselho vai falar, pô, mas você tem uma apólice, você não tem seguro, você tem uma apólice de 100 mil, eu tenho uma apólice de 5 milhões. Quem que você acha que vai ser contratado? Na hora de 5 milhões. Eu tenho vários relatos que falam que isso fez diferença, né? E sem contar que é a sua proteção, né? Caso aconteça algum tipo de problema. Mas do mercadinho, voltando, né? Que a gente vai e volta, o assunto nosso é muito dinâmico lá, né? A gente vai falando. Do mercadinho você tem essa questão, né? De você ter terceiros ali dentro do negócio. E aí você tem que também ter atenção, porque quando o condomínio, você fez o seguro, não tinha mercadinho. Ele era um condomínio residencial. Só que você agora implantou um mercadinho. Então existem seguradoras que vão dizer que este condomínio não é um condomínio mais exclusivamente residencial. Ele é um residencial com comércio no térreo. Né? Ou no subsolo. Então vai ter uma diferenciação na classificação do risco e isso pode ou não, geralmente tem, né, uma diferença no custo do seguro. Quando você muda a classificação dele de residencial para um residencial com comércio. Então, o síndico também tem que estar atento em relação a isso, porque se tiver um sinistro, né, no condomínio, e aí a companhia vai falar, pô, mas a classificação aqui está errada, isso aqui não é um residencial, é um residencial com comércio. E às vezes o sinistro aconteceu em razão, sei lá, de um curto-circuito da máquina, lá pegou fogo e foi uma coisa, pode ser uma coisa simples, resolveu rapidinho ali, apagou, tal, não deu muito prejuízo, mas pode ser que isso escale, né, e vire um incêndio
de uma proporção maior. E aí a companhia vai olhar lá e vai, pô, peraí, mas você não informou, você tem que informar. Tá lá, né, na condição geral, que ninguém lê. Né? Então, antes que aconteça alguma coisa em relação a isso, então é importante ter esses cuidados. Né? Quem circula, a empresa que está lá, o que acontece se pegar fogo, meu condomínio está com a classificação de risco correta, e aí ir avaliando as coberturas. Ou seja, o síndico precisa estar ligado, né? Sempre. Se ele não estiver ligado, minimamente ele tem um seguro, né? Porque aí passou batido, não percebeu, foi uma negligência, uma imperícia, uma omissão. Então, se vier alguma coisa nas costas dele lá com uma ação judicial, pelo menos o advogado ele já vai ter dinheiro para pagar, e se tiver uma condenação, ele não vai precisar tirar dinheiro do bolso. Né? Perfeito. Meus queridos, infelizmente, a gente caminhando agora aí pelo final do programa, né? E aí eu queria pedir que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo e deixasse os seus contatos aí, para quem quiser te procurar, contratar seguro com a empresa de vocês, por gentileza. Legal. Então, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Para você que assistiu, né? Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil, né? Que a informação que a gente levou para vocês, ela tenha sido de valor. E para falar com a gente, tem o meu Instagram, né? Que é o @SérgioZaveri, o meu e-mail, que é o sergio@linkslife.com.br. E a gente consegue se comunicar, falar. Tem o LinkedIn também, que é Sérgio Zaveri. Não estou muito acostumado com isso não, viu? Mas enfim, mas tem os contatos lá, a gente responde, e o que vocês precisarem a gente está à disposição. Eu acho que a questão do seguro é algo muito importante, e que esse bate-papo que a gente circulou por vários assuntos. Isso foi muito legal, porque às vezes a gente vai para essas conversas e fica lá, condomínio, responsabilidade civil, vendaval, alagamento, quebra de vidro, sabe? Fica uma coisa que a gente faz isso, mas lá no curso lá do Síndico 5 Estrelas, né? Mas para isso foi, achei muito legal, porque a gente conseguiu trocar e trazer bastante informação. Muito bom, muito obrigado. E você aí, gostou? Então aproveita, curta, comente, compartilhe e nos ajude a levar cada vez mais informação de qualidade para esse universo condominial. E não se esqueça, hein? Procure nossos patrocinadores, a Repinte, especialista em restauração predial. Eu vou pedir para que a produção coloque o QR Code deles na tela. A Action Group, que é especialista em projetos de AVCB. Procura eles, também vai ter o QR Code na tela, e vocês terão os contatos deles com condições especiais para vocês. E é claro, a Vende Perto, aquele mercadinho 24 horas que vai fazer a diferença no condomínio onde você mora. É isso, pessoal. O programa é incrível. E é claro, a gente está deixando aqui para o nosso convidado um presente da Action Group, tá? Poxa, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo presente. Nosso novo patrocinador. Certo? Fico muito agradecido por estar aqui com vocês e ainda ganhar um presente ainda. Poxa vida, né? Eu vou querer voltar, viu? Eu vou querer voltar. Já está convidado. Legal. Muito obrigado, viu? Maravilha. E é isso, pessoal. Tá acabando mais um episódio e nós nos vemos na próxima quarta-feira, às 9h30 da manhã. Tchau! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.